A última letrinha, construção de caráter. Como eu já expliquei antes, o RPEC é um projeto que funciona, o seu braço forte, o seu carro-chefe é o RPG de mesa, ou seja, é a contação de história. E através dessa contação de história, a gente ensina lições de moral, de ética moral, lição de vida para essas crianças e para os jogadores, o que acaba por construir o caráter dessa pessoa. Sabe quem adorava ensinar o povo contando história? Somente Jesus Cristo. Jesus usava parábolas para ensinar as pessoas que ouviam ele simplesmente pelo seguinte, porque ele sabia que quem estava ali ouvindo, aquela multidão, tinha muito tipo de gente, de culturas diferentes, de tipo de princípios, de ideias e etc. Ou seja, quando ele narrava uma história, uma parábola, ele dizia assim, por exemplo, havia uma casa humilde. Todo mundo compreendia, porque todo mundo imaginava uma casa humilde segundo a sua cultura, segundo a sua vivência. Então acabava que com o caminhar da história e com o povo imaginando aquela parábola, a mensagem ia chegar igual para todo mundo, mesmo que por caminhos diferentes, porque todo mundo ia ouvir a mesma coisa, imaginar aquilo que era segundo a sua ideia, mas a mensagem, ia fazer sentido para todo mundo. No RPEC a coisa funciona exatamente desse jeito. Toda a história narrada tem um viés moral, uma lição de vida. Ou seja, os personagens que estarão dentro do jogo, eles vão ter que se responsabilizar pelas decisões que eles tomaram. Eles vão ter que sentir as experiências de maneira individual e em grupo. Eles vão ter que lamentar suas derrotas e aprender também a comemorar suas vitórias. Dentro dessa narrativa, dentro das nossas histórias criadas, a gente trabalha pontos importantíssimos, como, por exemplo, empatia. Eles aprendem a enxergar o mundo do ponto de vista do outro. Nem sempre a primeira impressão é o que é. Às vezes existe um contexto, uma história por trás de algum personagem que é muito chato e faz coisas que ninguém gosta, mas por que ele está fazendo aquilo? Por que ele está sendo chato? Será que está acontecendo alguma coisa por trás dos bastidores, lá nos bastidores da vida dele? Isso leva os personagens a poder conhecer alguém antes de tirar conclusões precipitadas. Eu decidi ajudar ele porque eu queria que ele tivesse uma vida normal que nem as das outras pessoas. Tem vários títulos que você pode ganhar pela vida, mas se uma vida é perdida, há como recuperá-la? Eu senti pena porque a mãe dele morreu. Imagina quando ela não era. Imagina, eles poderiam ser felizes. Imagina, a mãe viva. Ele ganharia o título e todo mundo comemoraria. Mas só que, já que a mãe dele morreu, sempre quando alguém da família morre, fica aquela tristeza. Eu acho que foi isso que ele quis esconder. Ele estava triste, mas ele ficou bombadão para ninguém perceber. Lembrar que você não pôde salvar alguém e deixar aquele trauma em cima de você é algo horrível, porque você sabe que você podia ter feito alguma coisa, mas você deixou e esqueceu. Então é uma vida comparada a um título que você pode levar vários. Então a vida é mais importante para mim. A gente aqui treina liderança. É importante a gente entender que a vida real vai trazer momentos e que a gente, às vezes, precisa baixar a cabeça para o nosso líder, para o nosso chefe e dizer, ok, chefe, entendi, vamos fazer isso aí. E às vezes a gente precisa também estufar o peito e dizer, gente, calma, eu tenho uma solução para isso. E começar a liderar. O RPEC ensina esses pontos aos jogadores. Existem várias situações dentro da aventura onde eles vão ter que ponderar e dizer assim, cara, tua ideia é melhor do que a minha. Então eu vou abrir mão disso aqui e hoje eu vou fazer isso que tu está dizendo, porque faz sentido. É bom para o grupo. E outro dia ele vai ter que dizer assim, olha, minha ideia vai dar certo. Então é melhor a galera confiar em mim que a gente vai fazer isso funcionar. Respeito, harmonia, cada um saber respeitar a própria ideia e a ideia do outro. Ter aquela vez em que você tem que superar e entender que a ideia do outro é melhor do que a sua. E saber que em situações, mesmo você querendo ir naquele momento, o outro é melhor que você para fazer tal coisa. Então você sabe que você vai ter alguma utilidade em algum momento. Não quer dizer que você vai se minimizar, mas naquele momento o outro é melhor que você para fazer isso. Outro ponto, discussão e debate. Eu uma vez tive uma experiência com meu filho e peço para que você também observe isso na sua casa com seu filho, com a sua filha, que foi o seguinte, eu percebi que o meu filho fazia parte de uns 12 grupos de WhatsApp diferentes e todos os grupos tinham as mesmas pessoas dentro dele.
E eu fui perguntar para o meu filho por que isso acontecia. E ele disse assim, é porque às vezes fulano diz uma coisa que o outro não gosta. Aí o outro sai do grupo e cria outro grupo e bota todo mundo para dentro. Então, lá ele é o administrador, aqui o outro é o administrador. E parece que é assim que a juventude de hoje tem resolvido os conflitos, fugindo. Filho e filha, pergunte ao seu pai e à sua mãe, quantas vezes a gente não brigou na rua com nossos amigos, fez assim, ó, corte, e cortava, acabou-se a amizade. Era assim, né? Era assim. Corta e plaf, cortava. Acabou-se a amizade. E quando acabava a amizade, sabe o que acontecia? Algumas horinhas depois a gente estava se resolvendo ali, vamos lá, e todo mundo era amigo de novo. Era assim que a gente resolvia o conflito na rua antigamente. Então eu conversei com meu filho e perguntei, filho, acha que isso resolve? Não é melhor sentar e conversar e dizer, ó, cara, tu falou um negócio que eu não gostei, tá? Não repete isso. E aí se resolve e bola pra frente. Mas é fato, não podemos negar. A juventude hoje não conversa mais, não discute mais. O mundo tem criado, a sociedade tem criado um monte de gente intolerante. Onde hoje em dia não é mais possível coexistir um com o outro. Você não pode concordar com uma coisa e eu com outra coisa. A gente não consegue mais discutir, debater isso. A gente simplesmente vira as costas e diz assim, você não concorda comigo, você não vive mais do meu lado, você não concorda comigo, vai pra lá, eu pra cá. E eu não sei se isso é o modo certo da gente desenvolver uma sociedade para o futuro. Outro ponto que eu gosto demais, por mais que seja contraditório, eu adoro a frustração. Sabe por quê? Porque hoje em dia nossas crianças não estão mais sabendo se frustrar, bater de frente com um problema e às vezes perder, porque a vida é assim. A gente vai perder um bocado, ou não? E a gente precisa ensinar nossas crianças e a nossa juventude a perder, levantar a cabeça e começar de novo. Ninguém ganha sempre. A gente não pode simplesmente reagir ao bom. A quando tudo dá certo para mim, eu vou ser feliz. A gente precisa ensinar a nossa juventude que às vezes a gente leva uns cucuruto na cabeça. A gente cai no chão, mas o importante está em levantar, sacudir a poeira e seguir em frente de novo. Então, trabalhar esse ponto de frustração dentro do RPEC é muito importante. E mais um ponto para finalizar por aqui é o trabalho em equipe, que é mais um ponto que eu digo que serve para a vida, o dia a dia da gente. A gente precisa aprender, por exemplo, você vai entrar numa empresa para trabalhar com um grupo de pessoas e você não sabe dar nem receber ordens, e você não sabe apoiar a ideia do amigo, ou você não sabe lidar com o outro que de repente teve uma ideia melhor do que a sua hoje, né? E entender que é grupo, é uma equipe, e que a equipe, quando ganha, ganha todo mundo. E se perder, perde todo mundo. Então são pontos importantes que a construção do caráter do RPEC trabalha. Tudo fica mais fácil quando a pessoa está com os amigos, ou as estratégias são melhores. Se você fizer alguma coisa e der errado, não tem ninguém para te ajudar em solo. Em equipe, sempre vai ter alguém para quebrar aquele galho. Entendeu? Então é muito melhor em grupo. Às vezes, você, quando se sente sozinho, você pode se sentir excluído e também, quando você chega na escola nova e não tem nenhum amigo, você não se sente meio assim, ó? É, como se fosse encolhido. Quando você tá com um amigo, você fica assim, se soltando assim. Isso é verdade. Não tem quando uma lagarta, ela tá dentro do casulo dela. Ali é quando você não conhece amigos. Quando ela vira uma borboleta, que é quando ela se abre, é quando você tem amigos. É mais ou menos isso.